Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical. Meus irmãos, graças a Deus estamos vivos mais um dia e iremos iniciar, meus irmãos, a lição de número 2, a lição adulto, onde fala sobre vem o fim, certo? O nosso textuário diz o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Certo? Lá em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. A nossa verdade prática diz o seguinte: o atalaia de Deus soa alarme do iminente perigo, anuncia o inevitável juízo divino se aproxima. Certo? Então, uma lição muito boa. Né? A leitura está em Ezequiel, capítulo 7, versículo do 1 ao 10. Certo? A lição se divide em alguns capítulos. O primeiro capítulo diz sobre a profecia. O segundo fala sobre o fim. Certo? E o terceiro e último capítulo fala sobre o inimigo. Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Meus irmãos, uma leitura muito boa para os nossos dias. Certo? Uma lição muito boa. Certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, vem o fim. Nós vemos aqui que Deus tem nos abençoado, né? nos sustentado. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós vemos lá. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o fim viria, certo? E todo castigo tem uma causa, né? Todo juízo, nós iremos aprender essa lição, né? Porque quando Deus permitiu, Deus incitou, né? Deus levantou esse juízo, essa vara contra Judá. Nós temos que ter o seguinte, meus irmãos, nessa época daqui, o reino do norte, né? O reino do norte já tinha caído há muito tempo para os assírios, sério? Por conta do pecado. Agora, meus irmãos, o reino do norte, em vez de aprender com os erros dos seus vizinhos, né, com os erros do seu próprio povo, que era o reino do norte, eles não aprenderam, mas continuaram nos seus próprios pecados, certo? Vamos lá, meus irmãos, olha aqui, olha. Meus irmãos, o povo, ele recusa as mensagens dos profetas Jeremias e Ezequiel. Certo? Nós vemos aqui, mas por que eles recusaram a mensagem dos profetas, né? Jeremias, que ele veio antes de Ezequiel, mas eles eram contemporâneos, certo? Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então nós vemos aqui mesmo por que eles recusaram as mensagens dos profetas. Primeiro, porque estavam se distanciando de Deus. E quando a gente vai se distanciando de Deus, muitas vezes nós não escutamos a voz de Deus, ou se escutamos, nós não damos crédito. É assim que funciona quando as pessoas estão distantes de Deus, certo? E outra coisa, meus irmãos, nós temos aqui, olha, porque eles não acreditavam, certo, que Javé, o Deus Criador, iria permitir os ímpios, certo? Ou seja, o povo pagão, se apossar da cidade e destruir o templo. Porque eles não acreditavam, porque estavam distantes de Deus, e eles confiavam, certo? Eles confiavam tanto na cidade, já que a cidade era em volta de um muro, né? E a cidade foi escolhida por Deus, e também eles, mesmo estando nos seus pecados, eles confiavam que Deus não ia permitir que um povo pagão destruísse o templo. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus, o templo ali, realmente recebeu a presença de Deus na inauguração, tudo representava a Arca da Aliança, né? Representava a presença de Deus. Só que, meus irmãos, Deus é muito maior do que um templo, muito maior do que uma cidade, muito maior do que qualquer coisa, certo? Então, se nós... eles acreditavam, não, eu moro na cidade escolhida por Deus, nós temos o templo que foi erguido para adorar o nosso Deus. Nós podemos viver do nosso jeito, que Deus não vai permitir que um povo pagão venha destruir a cidade e o templo. Eles tinham essa confiança, eles confiavam mais na cidade e no templo do que no próprio Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus levantou, né, esse inimigo. Nós vamos ver aqui que inimigo é esse, que veio ser como uma vara. Quando nós queremos castigar, quando os nossos pais, antigamente, hoje não, né, que hoje está mudado, se você muitas vezes reclama com o filho, você até essa, como é que eu posso dizer, esse pessoal que cuida das crianças, né,
esqueci o nome agora que faltou, que muitas vezes se der uma palmada no filho, ele já cai em cima, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, mas eu cresci assim, qualquer coisa, fazia uma coisa errada, minha mãe, meu pai minha avó estava com a vara ali, pegava a vara e me castigava ali. Então, meus irmãos, Deus ele usa, certo? Para julgar o pecado de Judá, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui, olha, a paciência, certo? A paciência divina se esgotará, certo? Nós não estamos aqui dizendo que Deus ele é impaciente. A questão é que Deus ele não tolera o pecado, certo? Nós vemos aqui. Mas o povo confiava, o povo confiava tanto no templo como na cidade. A Deus não vai permitir que o templo e a cidade seja destruída, não. Mas nós vamos ver aqui, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos, os capítulos 6 e 7 de Ezequiel, eles formam uma unidade, certo? O tema principal, certo, é o julgamento iminente, certo, de Judá, certo? O julgamento já tinha caído sobre Israel e agora era Judá, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que julgamento seria esse? Na forma de ataque do Império Babilônico. E a história nos conta, a própria Bíblia diz, meus irmãos, que o Império Babilônico era um povo genocida, era um povo cruel. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus permitiu, né, esse império que estava em crescimento, eles vieram subjugar agora. Esse império aqui, só para nós termos uma ideia, esse império aqui, a Babilônia, superou em forças e tamanho o Império Egípcio, certo? Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que teve uma guerra entre o faraó Neco, certo? E a Babilônia, numa região chamada Carquemis, certo? E os babilônicos saíram vitoriosos. Os babilônios eram a grande potência. Então, neste exato momento, né, a Babilônia era a maior potência militar do mundo, certo? Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, por que Deus estava permitindo tudo isso vir sobre Judá? Olha aqui, meus irmãos, a idolatria, certo? A idolatria, nós vemos aqui, meus irmãos, o adultério, certo? Não necessariamente o adultério físico de um homem com uma mulher, né? Mas esse adultério tem a ver com a idolatria, né? Com você deixar de adorar o Deus verdadeiro para adorar um Deus falso. Isso também é chamado de adultério. A apostasia, meus irmãos, a apostasia, né, tem a ver com mentira, né, tem a ver com as coisas erradas de Judá, também chamado de Reino do Norte, certo? Receberia seu castigo. Olha aqui, olha, Judá, certo? Judá plantou a apostasia, agora chegou a época de colher o juízo, certo? Nós vemos aqui. Então, meus irmãos, ou seja, o mundo estava sob o dilúvio do pecado, tinha tomado conta da terra. O dilúvio do pecado tinha tomado conta da terra e agora chegou o momento de Judá, o reino do norte, o reino do sul, certo? O reino do sul, o reino do norte era Israel, certo? Reino do sul, vou botar aqui, ó, reino do sul, certo? Chegou a hora do reino do sul, certo? Ou também chamado de Judá, prestar contas com o Criador, misericórdia. Olha aqui, meus irmãos, a lição fala aqui sobre a vara, né? A vara, ela representava o exército babilônico, certo? Também pragas, secas, fome e outras calamidades destrutivas. Olha aí, meus irmãos, a importância de nós obedecermos, né? De obedecer ao Criador, né? Porque a obediência traz bênçãos, meus irmãos. E o mais importante, traz paz, né? Não tem coisa melhor do que paz. Se Judá tivesse obedecendo a Deus, eles teriam paz. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós temos que ter o seguinte, olha, para nós vencer, para nós prosperarmos, nós não precisamos ser as pessoas mais ricas, nós não precisamos ter a cidade mais fortificada, ter o maior exército. No caso de Judá, Israel e qualquer lugar do mundo, não é a paz,
certo? Tem a ver com adorar o Deus Criador, certo? Então, meus irmãos, é Deus que Deus controla, tudo está no controle de Deus. Então, se uma nação obedece a Deus e outra nação vem sobre essa nação que obedece a Deus, Deus vai deixar a paz prevalecer naquela nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Então, meus irmãos, fala de um conjunto, certo? Nação fala de um conjunto. Se esse conjunto adorar o Deus verdadeiro, haverá paz. Eu não sei, falha a memória, eu não sei se é o... Eu não lembro agora, não sei se é o Salmo 125, que no finalzinho, parece que é o Salmo 125, vamos ler aqui. Salmo 125, meus irmãos. Vamos ler aqui, eu acho que é o Salmo 125, eu estava lendo essa semana. E eu me lembrei agora, o Salmo 125, é mesmo, o Salmo 125, o versículo, bem conhecido, né? O versículo primeiro: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No versículo 5, que é o último versículo aqui do capítulo, na última frase do versículo diz assim, olha: paz haverá sobre Israel, mas tem que confiar no Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que obedecer traz paz, coisa que Judá não estava fazendo, certo? Estava em desobediência, em apostasia. Então Deus permitiu, Deus levantou, Deus permitiu que o Império Babilônico viesse sobre Judá como um instrumento de correção sobre Judá. Então nós vemos aqui, meus irmãos, olha, preste atenção, a arrogância do povo tinha apressado o florescimento da vara. E que florescimento seria esse? Como é que eu posso dizer? O crescimento de um império, de um grande império, para vir assolar agora Judá. Olha aqui, olha. A perversidade nutre o castigo, certo? Se nós colocarmos bons nutrientes em uma planta, esse nutriente vai nutrir a planta, certo? E a planta logo vai florir, vai logo dar folhas, frutos. Porém, meus irmãos, a perversidade da humanidade nutriu o castigo sobre Judá. E não necessariamente sobre Judá, mas sobre todo mundo. Ninguém pode se esconder de Deus. Vamos lá, meus irmãos, olha aqui, ó, essa frase aqui, olha: assim diz o Senhor, certo? Isso é uma autenticidade, né? Como se fosse um carimbo de autêntico, né? De autenticidade, de que o profeta estava falando a palavra de Deus. Geralmente vem acrescido vem iniciado dessa frase: assim diz o Senhor, certo? Então qual era a mensagem de Deus para Judá? Assim diz o Senhor. Olha aqui, olha: infelizmente chegou o fim. Chegou o fim para Judá, não é isso? Meus irmãos, nós vamos ver aqui, olha, a palavra fim aqui é porque a lição está tão boa, tantas informações que eu já estou querendo pular tópicos, mas eu vou me policiar aqui para falar cada tópico no seu devido tempo. Olha, no hebraico é ketz, que significa fim, destruição, ruína, morte e condenação, certo? Vem dessa palavra aqui, ó, hebraica, ketz. Eu acho que a palavra é ketz ou ketz, assim, significa fim, certo? Significa fim, destruição, ruína, morte e condenação. Olha aqui, olha, o tempo está próximo, né? Eram as palavras de Ezequiel, né? Olha, assim diz o Senhor: chegou o fim, o tempo está próximo, né? A vara floresceu. Então os tempos estão próximos. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o ano era de 598, que foi o primeiro ano, certo? O primeiro ano, que foi a primeira leva de cativos para Babilônia, em 598 a.C. A segunda, certo? Em 587, e a terceira e última, que foi a 582. Então nós vemos aqui, meus irmãos, então quando Ezequiel estava falando, o tempo está próximo, o ano era de 598, certo? Foi quando muitos foram levados ali cativos, ali para a Babilônia. 5 anos depois, certo? A profecia foi entregue ao profeta em 593, certo? Quando ele foi constituído por profeta. Então em 593 chega a mensagem de Deus para o profeta Ezequiel, dizendo: olha, o fim está próximo. Amém, meus irmãos?
Então, infelizmente, né, Judá plantou apostasia e colherá agora o juízo da ira divina. Meus irmãos, espero que você tenha aprendido. Vou parar por aqui e já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando na outra parte aqui da lição. Meus irmãos, nós vemos aqui que 150 anos, certo? Por volta de 150 anos antes, né, o profeta Amós, ele usa o artigo, esse aket, certo? Que é do hebraico, significa o fim, certo? Para anunciar o fim, certo? Do reino do norte, certo? Nós vemos aqui com a queda de Samaria, certo? Que foi em 722 a.C., certo? Então, 150 anos, certo? O profeta Amós, ele usa esse artigo aqui, esse aket, que a gente falou aqui na primeira parte, que significa o fim, para anunciar o fim do reino do norte, certo? Que era Israel, com a queda de Samaria em 722 a.C., certo? Diante dos assírios ali. Vocês podem conferir em 2 Reis, capítulo 17, versículo 23. Certo? Nós vemos aqui que Samaria ela cai, né, em 722 a.C., certo? E Jerusalém cai em 586 a.C., certo? Mas desde já o profeta Amós, 150 anos antes, vinha anunciando para a nação do norte, certo? Que era Samaria ou Israel, utilizando esse termo aqui, Aketes, né, ou Aketes, que significa o fim por conta dos seus próprios pecados, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que a destruição ela é um fato, ela era real, né? E estava próxima, certo? Nós vemos aqui que por volta de 593 a.C. foi entregue a mensagem ao profeta, certo? 7 anos antes da destruição, o profeta já avisava o povo. Ou seja, nós vemos aqui, meus irmãos, que em 593 a mensagem, né, o oráculo divino foi entregue ao profeta. Né? Nós vemos aqui que foi entregue ao profeta em 593 a.C., certo? E Jerusalém foi destruído em 586, certo? Nós vemos aqui que há uma diferença de 7 anos, certo? Então, 7 anos o povo foi avisado, né, para que pudesse se arrepender, né, mudar de atitude. Mas não houve, meus irmãos, olha aqui, olha, não houve arrependimento. Então não houve arrependimento da parte do povo da nação do sul, certo? Lembrando que o próprio Ezequiel, 7 anos antes, né, nós vemos que a primeira leva de cativo foi em 598, certo? Em 593, Deus levanta Ezequiel como profeta já lá lá na Babilônia, certo? Dizendo que se o povo não se arrependesse, a nação ia ser destruída, né? Que veio acontecer em 586, 7 anos antes, o profeta Ezequiel já avisava o povo para que eles se arrependessem. Lembrando que Ezequiel é um profeta levantado por Deus lá no exílio, mas mesmo uma boa parte, a grande parte ainda estava em Jerusalém. Alguns estudiosos dizem, meus irmãos, que na época de Ezequiel, lá na Babilônia, tinha mais de 10 mil exilados. 10 mil exilados, judeus exilados ali na Babilônia na época de Ezequiel. Porém, nós vamos ver mais para frente que teve outras deportações, certo? Ou seja, mais judeus foram levados para a Babilônia, certo? Mais judeus se dispersaram pelo mundo e a cidade e o templo foi destruído, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, se vocês ouvirem essa palavra aqui, diáspora, o que significa diáspora? Diáspora é a dispersão dos judeus no decorrer dos séculos pelo mundo, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que o próprio Ezequiel fala sobre isso, né? Que no fim dos tempos, né, a nação de Israel, os judeus que estavam na diáspora, dispersos pelo mundo, iriam voltar para Jerusalém, para Israel. Olha aqui, meus irmãos, esses avisos, né, não é de agora. Nós vemos aqui que desde a época de Moisés, certo, o povo foi avisado
que a idolatria e a apostasia levaria a nação ao castigo. Vocês podem conferir lá, Levítico 26, do 33 ao 37, Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 20, 25, vocês podem conferir, certo? Meus irmãos, o profeta Jeremias, certo? Ele inicia seu ministério por volta de 627 a.C. Pode conferir lá em Jeremias capítulo 1, versículo 2. Jeremias falava a mesma mensagem 30 anos antes, certo? De Ezequiel ser levado cativo para a Babilônia. Então, 30 anos antes, Jeremias já falava que se o povo não se arrependesse, se o rei não se arrependesse, se os sacerdotes não se arrependessem, se o povo não se arrependesse dos seus pecados, Deus levantaria uma nação para subjugar Judá. Só que eles não deram crédito. Veja aqui, meus irmãos, 30 anos antes, meus irmãos, Jeremias já falava, 30 anos antes de Ezequiel, a mensagem era a mesma. Se o povo não se arrependesse, o juízo viria em forma de outra nação para subjugar Judá. Então, meus irmãos, houve muitos anos de ensinos, exortações e apelos ao arrependimento, mas infelizmente não houve mudança de atitude. Meus irmãos, Deus espera de nós uma mudança de atitude. Nós iremos falhar, nós iremos pecar, porque nós somos limitados, meus irmãos, mas Deus espera de nós, de mim e de você, cristãos, certo? Espera do novo convertido, da nova convertida, daqueles que têm 20, 30, 50 ou até mais anos de crente. Deus ele quer uma mudança de atitude. Todos os dias nós falhamos. Se nós não recorrer a Deus, a velha natureza volta à tona e começa a mandar, né? Aquela batalha espiritual entre o corpo e o espírito. Se nós então, meus irmãos, nós temos que ter essa mudança de hábito, não? Uma mudança de hábito, né? Mudar, dizer: Deus, eu quero ser fiel, eu vou me esforçar, eu vou lutar. Amém, meus irmãos? Há uma luta dentro de nós inconstante. Nós não podemos desistir de lutar. Errou hoje, se levanta e começa a caminhar novamente e batalhar todos os dias para vencermos essa batalha dentro de nós. Meus irmãos, olha aqui, essa palavra agora, certo? No hebraico, vem dessa expressão aqui, olha, ata, que significa iminência do fim, certo? Que seria agora, o fim viria agora. Se vocês ouvirem essa palavra aqui, azorhag significa açoite, certo? Então, Deus levantaria um açoite, é como se Deus fosse dar um açoite na nação de Judá, certo? Maté, ou matete, significa vara, galho, ramo, né? Acompanhada de os, significa força, poder, símbolo da autoridade, não é? Se referindo à Babilônia. Vocês podem conferir lá em Ezequiel capítulo 19, versículo do 11 ao 12. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que não houve arrependimento, certo? Então, meus irmãos, o fim viria sobre Judá como uma onda que não se pode evitar, certo? Então, meus irmãos, vou parar por aqui e já iremos iniciar outra parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando mais uma parte aqui da lição. Meus irmãos, nós vemos aqui que Jeremias, certo? Jeremias, ele inicia seu ministério, certo? Eu tenho aqui abreviado, mais de 20 anos antes da ascensão de Nabucodonosor ao trono da Babilônia, certo? Nabucodonosor ele assume o trono da Babilônia no ano de 605 a.C., certo? Ao vencer o faraó Neco na batalha chamada Batalha de Carquemis, certo? Vocês podem conferir lá, Jeremias capítulo 46, versículo 52, certo? Então vocês podem ver isso aí, certo? Meus irmãos, nós vemos aqui que quando a lição diz assim, olha, brotou, né? A vara floresceu, tudinho. Então, florescer tem a ver com brotar. Então, brotou a sentença, né? Já floresceu a vara, né? Versículo 10. Mostra a ascensão do Império Caldeu, né? Que é também chamado de Caldeu ou Babilônico, perdão. Ou Babilônico, certo? Então, quando a Bíblia diz assim, ó, já floresceu a vara,
está dizendo, olha, brotou a sentença, né? Que a sentença era essa, era o castigo, né, que Deus estava enviando para castigar os judeus por desobediência e adorar outros deuses, idolatria, rebeldia, né? Então tudo isso. Meus irmãos, o nome Nabucodonosor, certo? Esse nome tem origem acadiana, que é uma antiga língua da Mesopotâmia, certo? O acádio, né, que é o acadiano, ou também chamado de assírio-babilônio, é um idioma semítico, certo? Semítico. No hebraico, né, o nome da Nabucodonosor é chamado Nebuchadrezzar, no hebraico, certo? Esse nome é utilizado cerca de 30 vezes no Antigo Testamento, certo? No grego, o nome de Nabucodonosor no grego é Nabuchodonosor, né? Nabu, que significa Nabu protege minha herança. É o significado do nome de Nabucodonosor, certo? Nabucodonosor, ele é filho, certo, de Nabopolassar, certo? Nabopolassar reina 21 anos, de 625 a 625 antes de Cristo, certo? Então era um império que estava em expansão, era a maior potência da época, tinha acabado de vencer a maior potência da época, que era o Egito, certo? Na batalha chamada de Batalha de Carquemis. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, eu fiz um quadro aqui, né, que a lição nos mostra, dos reis, certo? Dos reis babilônicos, certo? Eu vou falar aqui, vamos lá. Então, está o nome dos reis, certo? Os anos e a data que eles reinaram, certo? Vamos lá. Meus irmãos, Nabopolassar, certo? Nabopolassar, ele reina 21 anos, de 625 a 605 a.C., 605, certo? Depois da morte dele, reina o seu filho, que é Nabucodonosor. Foi o rei que mais reinou aí na Babilônia, cerca de 43 anos, de 605 a 562 a.C., certo? Após a morte de Nabucodonosor, seu filho Evil-Merodach, certo? Ele reinou apenas 2 anos, de 562 a 560 a.C. Por que ele reinou somente 2 anos? Porque Evil-Merodach, ele foi assassinado pelo general do exército babilônico, que também é seu cunhado, chamado Neriglissar, também chamado de Nebuzaradã, certo? Então Evil-Merodach foi assassinado por Neriglissar, também chamado de Nebuzaradã, que era o general do exército babilônico, também cunhado de Evil-Merodach. Então Neriglissar assassina, né, Evil-Merodach. Ele reina 4 anos, de 560 a 556 a.C. Ele só reinou 4 anos porque também ele foi assassinado, certo? E quem reinou no lugar dele foi seu filho, chamado Labash-Marduk, né? Que era filho de Neriglissar, também chamado Nebuzaradã. Ele apenas reinou 9 meses também, no ano de 556 para 555 a.C., certo? Ele também foi assassinado e depois reina Nabonido e Belsazar, né? Ficou 2 reis regentes ali. Nabonido, ele era casado com a filha de Nabucodonosor, e Belsazar era o filho de Nabonido com a filha de Nabucodonosor. E eles reinaram 17 anos, de 556 a 539, quando os medos e persas invadiram a Babilônia ali. Então o Império Babilônico ali tem um fim com a invasão dos persas. Meus irmãos, eu desenhei aqui um mapa aqui só para vocês terem uma ideia aqui, certo? Onde ficava a Babilônia, certo? Então eu fiz apenas um mapa aqui, certo? Só para você entender. Nós temos aqui ao sul o Golfo Pérsico, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, a Babilônia, certo? A Babilônia, ela ficava aqui entre os rios. Então nós temos aqui 2 rios, né? Nós temos esse rio aqui, certo? Que é o rio Tigre. E temos esse outro rio aqui, que é o rio Eufrates. Então a Babilônia ficava aqui, às margens do rio Eufrates, certo? Então aqui, se nós olharmos mais ao norte, ao sul, certo, da Babilônia, vem o Golfo Pérsico. Se nós olharmos no mapa ao norte, bem mais ao norte, bem mais distante, ficava Nínive, né? Nínive, que era ali uma das grandes cidades ali do Império Assírio, certo? E se nós olharmos mais ao leste, bem mais ao leste, ficava Suzã,
que era a capital, né, a capital ali do Império Medo-Persa, que depois, mais para frente, veio vencer o Império Babilônico e se tornou a grande potência da época. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, né? Então, esse preto aqui, essa lista preta aqui, simboliza o rio Tigre, e esse outro aqui, o rio Eufrates. E a Babilônia ficava aqui, certo? Às margens do rio Eufrates, certo? Então, ao sul ficava o Golfo Pérsico, bem mais ao norte, bem mais em cima do mapa, ficava a cidade de Nínive, certo? E bem mais ao leste ficava a cidade de Suzã, que depois vai se tornar a capital do Império Medo-Persa. E bem mais ao oeste, né, bem mais distante, tinha Judá, certo? Judá. Então, meus irmãos, se vocês olharem no mapa aí, vocês vão ver tudo isso. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a última parte aqui da lição. Paz do... Meus irmãos, agora voltando aqui na última parte aqui da lição, meus irmãos, nós vemos aqui que pela perversidade, certo, dos caldeus, que também são os babilônicos, viria juízo contra eles também, certo? Vocês podem conferir lá 2 Reis, capítulo 25, versículo 7, Jeremias, capítulo 51, versículo 34, 55 e 56. Então, a própria Bíblia diz que os babilônicos, eles eram genocidas, eles eram cruéis, certo? Então, também pela crueldade deles também, certo? E tanto outros pecados também que eles cometeram, que Deus traz juízo não somente para Judá nem para Israel, mas para toda nação cuja perversidade cresce, Deus também traz juízo. Então, meus irmãos, e também traz bênçãos para cuja nação, cujo Deus é o Senhor, certo? Não importa o continente. Se existe uma nação, se existe uma casa, se existe uma nação cujo Deus é o Senhor, ela será bem-aventurada. Meus irmãos, nós vemos aqui que a terra dos caldeus, também chamada de terra dos babilônicos, certo? São a mesma coisa, certo? Olha aqui, a palavra Babilônia, né, vem da origem acadiana, que significa Babi-Ili, portão de Deus, certo? No hebraico, Bavel, que significa Babel, certo? E no grego, Babilon, que significa Babilônia, certo? Então é só uma origem, só mais ou menos, só para vocês terem uma ideia do nome Babilônia. Olha aqui, na época de Abraão, certo? Os babilônicos e caldeus eram tribos distintas, certo? Eram tribos distintas. Lembrando que de onde era Abraão, de uma cidade chamada Ur dos caldeus. Então Abraão era natural dessa região daqui, de Ur dos caldeus, né? Da região de Babilônia, certo? Então os babilônicos e os caldeus eram tribos distintas, morando ali na mesma região, certo? Suas origens vêm desde Nirode, né? Quem era Nirode? Neto de Noé, né? Também vocês podem conferir na época da Torre de Babel, Gênesis capítulo 10, versículo 8 ao 10, e Gênesis capítulo 11, versículo 9, certo? Olha aqui, uma nação poderosa, né, ficou uma nação poderosa ali com um rei chamado Rei Hammurabi. Vocês podem conferir nas histórias o código de Hammurabi, que está ali no Museu da França, acho que é no Museu do Louvre, se não me falha a memória, né? Era um código de lei que é famoso até hoje em dia, certo? Que data do século XVIII a.C., né? Depois a nação entra em declínio e ela só vem se erguer na época de Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor, certo? Então Babilônia, né, que é o atual Iraque hoje em dia, certo? Era uma grande nação que durou 86 anos com a ascensão na época de Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, até 539 a.C., quando o rei era Belsazar, neto de Nabucodonosor, certo? Que eles foram conquistados pelos Medos e pelos Persas. Daniel capítulo 5, versículo 30 ao 31, certo? A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, né? O rio Eufrates e o rio Tigre, certo? Tigre. Nós vimos aqui que a Mesopotâmia é considerada o berço da civilização, né? Nós não sabemos onde fica o Jardim do Éden, porém, alguns estudiosos dizem que o Jardim do Éden ficava nessa região aqui da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e o rio Eufrates, certo? É apenas uma
onde muitos estudiosos acreditam que quem ficava lá, certo? Meus irmãos, só para nós termos uma ideia, né, a Babilônia tinha muitos dos deuses, mas os principais eram o deus Sim, que era o deus Sol. Ele era muito adorado ali na cidade de Ur dos Caldeus e na cidade de Arã, certo? E Está, deusa do amor e da guerra. Lembra daquele portão bem grande que tem todo azul em azulejo vitrificado, pintado de azul com desenhos de touros e de dragões? Era chamado de o portão de Estar, certo? O portão de Estar, referente a essa deusa aqui, certo? Tinha um deus chamado Elil, que ele era deus do vento, certo? E tinha Bel, certo? Bel, que era chamado de Senhor. Ele era equivalente ao deus cananeu Baal, certo? Esse Bel, que se tornou um dos principais deuses ali, ele era o principal deus ali da Babilônia. Ele era também chamado de Marduk ou Merodach, certo? Eram esses deuses ali, os principais deuses ali da Babilônia. Uma curiosidade, meus irmãos, a Bíblia diz que a Babilônia foi até Judá e depois levou cativos Judá para a Babilônia. Qual era a distância da Babilônia para Judá, não é? Então a distância de Jerusalém para a Babilônia era mais ou menos hoje, seguindo as rotas de hoje, é 871 quilômetros, certo? Só para nós termos uma ideia aí, um cavalo e um camelo ele percorre por dia, não é? Sempre tendo aquela parada para descansar tudinho, uma média de 30 a 50 km por dia. Então imagine como era trabalhoso e demorado trazer um exército da Babilônia para Jerusalém. Então era uma grande missão, né, que demorava dias, né, semanas e até meses. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus permitiu que o juízo viesse sobre Judá, certo? Por conta da rebeldia do rei, dos sacerdotes, né? Tinha muitos falsos profetas naquela época e também o povo também se entregava à apostasia, à idolatria, né? Ao adultério. Nesse caso, esse adultério seria adorar outros deuses, né? Que também adorar outros deuses também é chamado de adultério, certo? É deixar o Deus verdadeiro para adorar o Deus falso. Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima lição.